A paz, meus irmãos, Deus abençoe na graça e na comunhão de Cristo. Estamos felizes hoje pela misericórdia e a graça do Senhor. Estamos aqui. O Senhor nos fez a sexta-feira abençoada, a parte de Deus. E eu queria deixar uma reflexão de uma palavra de Deus, ao qual Deus falou comigo para esta manhã, a respeito da sua palavra. Está escrito em Mateus capítulo 25 e versículo 31, o juízo final. É quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes, as ovelhas. E para as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então lhe dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos, meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, e tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. E estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber. Amados irmãos, olha só que coisa linda, irmão. Versículo 38. E quando te vimos estrangeiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos. Estes últimos versículos aqui que eu li, o 37 e 38, claro que depois a palavra vai seguir falando a respeito, né, daqueles que viram o Senhor e não abençoaram o Senhor, não ajudaram o seu próximo para a sua salvação eterna. E ao ler o versículo 37 e o 38, eu tive uma revelação da parte de Deus. E a revelação da parte de Deus aqui muito forte é que parece que essa palavra está sendo predestinada aos escolhidos de Deus. Então os justos responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome. Parece ser algo que surpreende os justos nesse dia. Por que que isso me veio ao meu coração? Né? Parece que surpreendeu eles. Que eles disseram: mas quando nós te vimos, Senhor? Dá-se a entender que Deus é que rege todas as coisas, irmão. Que até foi o título que eu coloquei em cima. E certamente, amado irmão, se Deus nos dá uma palavra e a gente não passar ela, vai se tornar em perda. Então, o que Deus me deu agora. Então, eu quero passar para o máximo de pessoas para elas entenderem que nosso Deus, ele está regendo todas as coisas. Ele está com a sua mão sobre essa terra e sobre a vida de cada um nessa terra. Não somente dos escolhidos de Deus, mas também ele está regendo também os maus. Deus rege todo, porque nos versículos anteriores acima vai falar sobre os talentos, o investimento dos talentos. Entendeu? E Jesus vai falar muito forte a respeito desse investimento do talento, porque aquele que recebeu um talento, ele vai falar: eu sabia que o Senhor juntava onde não junta, onde semeaste, ceifaste aonde não semeaste, e juntaste aonde não ajuntou. Então nós entendemos que é Deus que rege até os maus ali. Deus está regendo, Deus está juntando, Deus está separando. E eu entendo aqui neste versículo do juízo final, onde Deus fala é que certamente Deus vai colocar as pessoas em nossas frentes para nós fazer o bem para elas. E vai ser de livre e espontânea vontade, não vai ser uma coisa para mim, para eu dizer, pegar e fazer e dizer, ou tocar trombeta, ou falar para outras pessoas que eu faço uma coisa, que eu tô fazendo isso um bem para mim. Na verdade, que não tá fazendo um bem para a eternidade diante de Deus. Quando eu vou até alguma pessoa que está precisando, necessitando de uma ajuda, né, ou de uma pessoa que está enferma, doente, eu estou me colocando, além de colocar no lugar dela, eu estou fazendo a vontade de Deus para a eternidade na minha vida. E eu não posso tirar isso como muitas pessoas tiram isso. Ah, mas eu sou bom.
Eu faço porque eu sou bom, né? Deus não vai me castigar porque eu faço isso, eu faço aquilo, para alimentar o seu próprio ego. Então, para que nós não sejamos a pontos escolhidos de Deus a dizer assim, eu faço isso, eu faço aquilo, Deus é que vai colocar o tempo certo e a hora certa para nós fazer. Não sei se você está me entendendo, que é o Senhor quem vai reger isso na nossa vida. É o Senhor quem vai colocar as pessoas na nossa frente para nós fazer o bem. É o Senhor que vai permitir que pessoas, às vezes, perto de nós, fiquem doentes para nós ir lá visitarmos elas. E se nós negarmos isso, nós vamos estar negando ao Senhor. E nós vamos estar junto com essas pessoas, né? Que quando eu tive fome, não me deste de comer. Quando eu tive sede, não me deste de beber. Para nós não sermos, eu tenho certeza que é Deus que está regendo a nossa vida e que vai nos conduzir a fazer isso, porque o nosso coração vai estar ligado com o coração de Deus. E se o teu coração está ligado com o coração de Deus, certamente você vai fazer o que é certo diante do Senhor. Eu entendo aí também que há uma predestinação desde a fundação do mundo, porque é o Senhor que está regendo todas as coisas. E essa predestinação, ela só é válida para Deus. Não para mim, nem para Satanás, nem para ninguém, mas é para Deus. Deus é que sabe do início ao fim da nossa vida. O que nós vamos fazer, se nós vamos subir para o céu, se nós não vamos subir o céu. Deus é que sabe todas as coisas. O que é essa palavra predestinação para você entender? Essa palavra é a junção de duas palavras. É pré-orizo. É pró-orizo no grego. É a junção, é a etimologia de duas palavras. Pré-antes. Etimologia antes, pré-antes, pró-antes, horizonte. Deus projetou um horizonte para a nossa vida antes da fundação do mundo. Tanto é que ele vai declarar e vai dizer assim, entrais benditos do meu Pai, porque o reino de Deus está preparado desde a fundação do mundo. Então Deus já preparou desde a fundação do mundo. Então aí eu entendo também que Deus já fez todas as coisas pela sua palavra. E todos nós entendemos que somos cristãos, que Deus já fez todas as coisas pela sua palavra. E ele simplesmente está regendo, ele está fazendo as coisas irem para onde ele quer que vá, ao ponto aonde ele quer que chegue. Então, se nós estamos passando hoje por pestes, pragas, então é permissão de Deus e que isso aconteça. Porque Jesus vai falar uma coisa muito interessante, é a realidade que Jesus vai falar. Ele vai dizer assim, lá em, se não me falha a memória, está escrito em Mateus 24, no finalzinho de Mateus 24. Não me falha a memória, é por lá, ou 26, 27, que ele vai dizer assim, tudo passará, todas as coisas passarão, menos as minhas palavras jamais vão passar. Então, essas pestes, essas coisas, Jesus está falando que irão acontecer antes da volta dele, para que chegue ao fim. Mas na verdade não é o fim, é o começo. Porque Deus já projetou desde o início, desde Adão, antes de Adão, Deus já projetou a terra para que chegasse ao final dela, para que se cumprisse. Na verdade, Deus pegou o globo da terra e já colocou lá na frente e disse, vai dar isso aqui. Na verdade, vai dar o que Deus quer que dê, não o que o diabo quer que dê, nem o que eu quero que dê. Que aconteça, mas é o que Deus quer que dê no final. É a soma de Deus, é a vontade de Deus. Por isso que eu digo para mim e para você, amado irmão, que a vontade de Deus, daquilo que ele falou, jamais passará. Se Deus falou a respeito da minha vida e da tua vida, lançou promessas em nossas vidas, jamais vai passar antes que Deus cumpra a promessa na minha e na tua vida. Ele fará acontecer tudo aquilo que apraz o seu coração. E ele vela para aquilo que aconteça. E Deus jamais pode mentir, porque a palavra dele em Hebreus diz que Deus jamais pode mentir por causa do seu nome. Porque o nome dele não é saldo de devedor. Ele não deve. Nós podemos até ser um saldo devedor, mas quando a gente vai para Cristo, Cristo ele não é um saldo devedor. O diabo puxa o CPF de Cristo na nossa frente e vê que Jesus morreu em favor a minha e a tua vida e ele não pode nos fazer nada. Então nós não somos saldos devedor porque Cristo está na nossa frente.
Porque Cristo é a solução, é a salvação de todo homem que é aquele que crê. E ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo. Então você entende, amado irmão. E eu entendo. E eu pude entender nessa manhã que isso parece uma predestinação de Cristo. Que Deus já está predestinando isso que aconteça. Quando ele fala aqui, ó, preste bem atenção no que eu vou dizer aqui, ó. Aonde? Aqui no juízo final. No 37. Então os justos responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome? Tá entendendo? Essa palavra nos refere que Deus, ele faz as coisas até mesmo sem a gente perceber que ele está fazendo. Então ele está fazendo. E ele há de fazer cumprir todas as coisas. E ele está regendo esta terra. Isso é permissão de Deus para que algumas almas aceitem Cristo. E para que algumas estejam em encontro com Cristo. E para que outras venham a receber as promessas dele. Porque no final de todo o avivamento de Deus, sempre tem bênçãos de Deus para a sua vida. Para grandes avivamentos, grandes lutas, grandes guerras, grandes tribulações, grandes aflições, é morte, é perda. Mas, no final, também, aquele que for avivado se levantará sobre modo maior ainda. Abençoado ainda 2, 3 vezes, até 100 vezes mais daquilo que Deus tem na sua vida. Eu agradeço a oportunidade nessa manhã. E eu vou estar passando esse vídeo e áudio. Eu vou passar em vídeo e áudio isso. Em nome disso, Senhor Jesus, Deus abençoe. Amém.